Olá, povo de Deus, estou de volta, professor Adilson Benevides, do CETEP, Seminário de Teologia, Seminário Teológico, melhor dizendo, de Pernambuco. Vamos continuar falando a respeito do pentecostalismo. E dessa vez eu quero falar sobre a igreja. Vamos falar sobre a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, a fundação do pentecostalismo brasileiro. Vamos lá. Existem algumas fases pelas quais o pentecostalismo tem passado no Brasil. E essas fases estão ligadas, logicamente, à Assembleia de Deus. A primeira fase é a implantação dessa igreja. A segunda fase, a institucionalização. A primeira fase vai de 1911 a 1930. A segunda fase vai de 30 a 46. 30 é quando começa a primeira convenção geral das Assembleias de Deus no Brasil e 46 quando se reconhece que a CPAD, ou seja, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é o órgão oficial de divulgação doutrinária da Igreja, a voz da Igreja, por assim dizer. Tem uma terceira fase aí, que é a oficialização da denominação, né? Quando a partir dali ela se divide em muitos ministérios e trata de problemas internos, vamos dizer assim, mais internos do que externos, por assim dizer. Bem, mas no princípio, com a vinda dos dois missionários suecos que vieram ao Brasil, né, para fazer essa implantação, o missionário Gunnar Wingren e o missionário Daniel Berg, vindos da Suécia, mas por intermédio dos Estados Unidos. Eles viveram na Suécia, nasceram lá e emigraram para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos vieram para o Brasil, para exclusivamente Belém do Pará. A igreja nasce, é interessante dizer, de uma dissidência. Ela saiu da Igreja Batista, já que ambos eram batistas, e eles procuraram refúgio aqui na Igreja Batista, em Belém, e acabaram, por conta do pentecostalismo, pregando a mensagem pentecostal. O Senhor tem batizado pessoas e eles acabaram dividindo a Igreja Batista, e a Assembleia de Deus nasce ali a partir de uma dissidência. O problema é que nos primeiros tempos da igreja, aqui no Brasil, ela era exclusivista, né? E forma-se com a ruptura ela forma-se com a ideia da ruptura como uma instituição. Ela não quer ser reconhecida como igreja, ela não quer ser reconhecida como denominação, né? Ela diz que é um movimento, ela não é denominação. Ela se caracteriza pelo alijamento social e teológico, ou seja, as demais igrejas elas vêm ao Brasil e fundam seminários, mas a Assembleia de Deus não, ela cresce e é edificada, mas sem a presença de seminários ou sem a ênfase no ensino, por assim dizer, o ensino teológico formal, como a gente conhece. Ela já tinha nas suas características o caráter marginal do próprio pentecostalismo. Marginal porque os membros dessa igreja são pessoas de baixo poder aquisitivo, são pessoas das classes mais baixas da sociedade da época, e, portanto, eles estão acostumados com a perseguição, com por serem a parcela marginal da sociedade. E marginal também porque eles eram perseguidos na época pelo próprio catolicismo romano e pelo protestantismo histórico. A AD tem dentro do seu próprio ethos, né, uma natureza de aversão ao mundo. O que é ethos? Ethos é um conjunto de costumes e hábitos fundamentais no âmbito do comportamento, instituições, afazeres, né? Ou no caso de cultura, um conjunto de costumes e hábitos e também que influenciam a cultura, que podem ser formados por valores, por ideias e por crenças característicos de uma coletividade, característicos de uma época,
característico de uma região. Né? Tudo isso é o ethos, né? Um conjunto de caracteres, de valores, ideias, crenças, hábitos, costumes. Né? E ela está cercada por esse ethos. É um ethos que, no princípio, ela tem aversão ao mundo, ela é muito enfatizada a questão da escatologia, a vinda de Jesus, né? Mas a igreja cresce, cresce assustadoramente. Segundo o doutor Gideon Alencar, a igreja cresce e cresceu. Um dos principais motivos pelos quais ela cresceu foi o fato da própria expansão das pessoas. As pessoas emigraram, já que o comércio da borracha estava em queda, né? As pessoas emigraram, saíram do norte, saíram do nordeste, foram para o norte, trabalharam com borracha, a borracha não estava dando mais, eles voltaram do norte para as suas regiões, voltaram para o nordeste, voltaram para o sudeste, voltaram para o sul, e consigo eles levaram a doutrina pentecostal que eles aprenderam em Belém. Por isso a igreja cresceu assustadoramente. Isso eu estou dando para vocês a razão sociológica, certo? Conforme comenta o Dr. Gideon Alencar, no seu livro Assembleia de Deus, Implantação e Militância, de 1911 a 1946. Na segunda fase, vem a questão da institucionalização, né? A institucionalização. A primeira convenção, que veio em 30, ela foi vitoriosa para uns e fracasso para outros, né? Em 30, os pastores brasileiros eles tiveram uma crise de identidade, até porque a igreja ainda não tinha definido o que é que ela queria ser ou o que ela seria. Existem vários ramos, né, de entendimento do que eles podem ter debatido ali na Convenção de 30. Por exemplo, ela seria uma igreja pentecostal, sueca no Brasil? Seria isso? Ou ela seria uma igreja pentecostal brasileira dirigida por suecos? Ou ela seria uma igreja pentecostal brasileira dirigida por brasileiros e influenciada por suecos? Ou seria uma igreja pentecostal dirigida por brasileiros e influenciada por americanos? Então entenda que ela teve influência tanto dos suecos que a fundaram e a dirigiram, mas também teve influência dos americanos que não chegaram a dirigir, porque os suecos não permitiram, né? Mas influenciaram quando eles investiram e fundaram a própria CPAD. Se você não sabia, a CPAD ela foi fundada com dinheiro americano. Por isso, a maioria dos livros, quase 100% dos livros da CPAD são de cunho de teologia americana. Inclusive, a igreja, a Assembleia de Deus, ela é fundada sobre uma teologia americana. O pentecostalismo ele é fundado lá nos Estados Unidos, conforme eu comentei no vídeo anterior, por Seymour, né? Então existe uma relação e uma dependência teológica muito grande com os Estados Unidos. E administrativamente, a princípio, uma dependência e uma organização feita por suecos. Infelizmente, depois que Berg e Wingren partiram, né? Ou passaram a igreja às mãos de outros suecos, como Nystrom, como Nels Nelson, como Otto Nelson e tantos outros, eles não tiveram o carisma ou não imprimiram um modelo sueco de liderança. Os brasileiros, infelizmente, né, eu posso dizer assim, infelizmente, porque os rumos da denominação poderiam ter sido outros. Eles praticamente tomaram a igreja dos suecos em 1930. Embora as versões oficiais da história da igreja Assembleia de Deus, publicado pela CPAD, dão conta que não, houve uma passagem de cajado, por assim dizer, pacífica e tranquila. Mas, segundo as atas das convenções da época, principalmente a de 30, onde só brasileiros convocaram essa convenção, algo que não existia, nenhum sueco assinou essa ata, e aonde vemos Levis Petrus vindo da Suécia, né, o mentor espiritual de Berg, vindo da igreja de Filadélfia, para o Brasil, para participar dessa convenção em Rio Grande do Norte, em 1930, justo para tentar resolver problemas. Que problemas eram esses? Talvez a liderança dos suecos, que já não estava mais sendo aceita. Eu estou assim falando em tese.
Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo leva a crer que sim. Mas o fato é que a igreja passou a pastores brasileiros a partir de 1930 e de 1930 a 53 houve essa passagem de cajado. A maioria das igrejas sedes em todos os estados, acabaram migrando de missionários para pastores brasileiros. Na terceira fase, a CPAD é registrada, né, em 1940 e é eleito em 46, através de uma convenção feita em Recife, como órgão oficial da denominação. A convenção, então, passa definitivamente a mãos de brasileiros a partir de 30 e mais definitivamente a partir de 1953. Tá certo? Então, em resumo, foi mais ou menos isso o que ocorreu. É claro que em 1946 por diante começa aquela luta, a divisão em ministérios, né, da própria igreja, e a luta fratricida pelo poder político e econômico dentro da denominação. Estou dizendo sociologicamente o que o Dr. Gideon Alencar diz no seu livro, não são palavras minhas, isso está escrito. É um trabalho de doutorado que ele fez para a Igreja Metodista, né, e eu piamente acredito nisso, foi investigação, né, isso é fato. E também porque a gente vê isso, onde cada ramo se diz o originador e fundador e nega o outro grupo. Infelizmente, né? Existiram as boas coisas, existiram as más coisas dentro dessa denominação pentecostal. O vídeo está muito grande, eu vou ficar por aqui. Daqui a pouco eu estendo um pouquinho mais o assunto falando a respeito dos missionários e da liderança deles, tá certo? Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Curta lá a nossa página no Facebook, acesse o nosso grupo lá, CETEP, Seminário Teológico de Pernambuco, no Facebook, e a nossa página lá no YouTube. Clique lá no botão se inscreva, né? E você receberá um vídeo nosso um e-mail do YouTube a cada vídeo que a gente for gravando, tá certo? Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.